Foi feita uma descoberta surpreendente nos cantos mais remotos do nosso mundo, onde a história parece perdida em paisagens infinitas. Aqui estão 20 descobertas incríveis feitas por acaso. Em 2019, uma equipe de cientistas liderada por Carl Tape, da Universidade do Alaska Fairbanks, estudou a atividade sísmica na região de Denali após um terremoto de magnitude 7,1 perto de Anchorage. Eles implantaram centenas de sismômetros ao longo da falha de Denali para capturar os tremores secundários e entender as características sísmicas da região. Durante sua análise, eles se depararam com um ponto anômalo, onde as ondas sísmicas desaceleravam significativamente. Agora, o que isso significa? Bem, os cientistas acreditam que esses dados sugerem a existência de um reservatório de magma aproximadamente 7 quilômetros abaixo da superfície de Denali. Denali, o pico mais alto da América do Norte, fica acima de uma placa tectônica subduzida, uma condição geralmente associada à atividade vulcânica. E, no entanto, a região conhecida como o Gap Vulcânico de Denali carece de vulcões na superfície. Esse gap se estende do Monte Spur até as montanhas Wrangell, abrangendo uma área onde a atividade vulcânica parece parar misteriosamente, apesar das condições geológicas favoráveis. Parece que, embora não haja vulcões na área, o magma está queimando profundamente sob o solo. A presença deste reservatório de magma desafia as teorias existentes sobre a atividade vulcânica na região, e para entender melhor esse fenômeno, os cientistas planejam implantar mais instrumentos sísmicos diretamente acima da anomalia. Peyton, uma menina de 10 anos com histórico de sonambulismo, desapareceu de sua casa durante a noite em um episódio atípico de sonambulismo. A situação gerou grande preocupação, e autoridades locais, juntamente com dezenas de voluntários, iniciaram uma busca desesperada. A única pista era uma foto assustadora capturada por uma câmera de trilha instalada por caçadores, mostrando Peyton de pijama no meio da floresta. John Clover, um operador de drone de Arkansas, soube do caso e rapidamente se dirigiu a Louisiana com seu drone equipado com câmera térmica. Em apenas 30 minutos de voo noturno, Clover localizou Peyton. Ela estava sozinha, sem um sapato, e inicialmente imóvel, o que causou grande tensão. Ao acordar, trouxe alívio e emoção a todos os envolvidos na operação. A partir de seu caminhão, Clover guiou os resgatadores até a localização da menina, mantendo um holofote ligado sobre ela para facilitar a aproximação das autoridades. Um amigo da família a retirou da floresta, carregando-a até a viatura policial. Peyton recebeu água e contou estar com fome, indicando que havia dormido por várias horas no local. O caso destacou a importância da tecnologia de drones em buscas noturnas e situações de risco, mostrando como equipamentos avançados podem salvar vidas rapidamente. Recentemente, imagens de drones revelaram uma descoberta extraordinária: um antigo range situado ao lado da tumba de corredor de Newgrange, de 5.000 anos de antiguidade na Irlanda. Este range recém-descoberto é um monumento circular e, curiosamente, é o quarto de seu tipo descoberto perto de Newgrange. A revelação acentua o profundo significado desta área para seus antigos habitantes, que remonta a mais de 5.000 anos. A descoberta deste range é particularmente notável porque é anterior ao famoso Stonehenge da Inglaterra por mais de um século e às pirâmides de Gizé, no Egito, por cerca de 4 séculos. A tumba de corredor de Newgrange é uma das estruturas megalíticas mais famosas do mundo, conhecida por sua construção sofisticada e alinhamento com o nascer do Sol no solstício de inverno, demonstrando um avançado conhecimento astronômico entre seus construtores. Os esforços de escavação em Newgrange são liderados por Geraldine Stout, arqueóloga do Serviço Nacional de Monumentos da Irlanda, e Matthew Stout, professor de História e Geografia na Universidade da cidade de Dublin. Este projeto é a primeira escavação científica em Newgrange em mais de 30 anos, destacando o renovado interesse pelo patrimônio antigo da Irlanda. Newgrange, um ponto focal do Sítio do Patrimônio Mundial da Irlanda, atrai inúmeros visitantes todos os anos, que vêm para se maravilhar com seu design intrincado e sua importância histórica. No final de novembro de 2020, uma equipe de helicóptero do Departamento de Segurança Pública de Utah conduzia uma pesquisa rotineira de carneiros selvagens em uma parte remota do deserto quando se deparou com um monólito metálico de aproximadamente 3 a 4 metros de altura.
E, estranhamente, o monólito estava embutido na rocha vermelha e cercado por nada mais. Ao inspecionar mais de perto, perceberam que era feito de aço inoxidável ou alumínio. Além de estar fora de lugar, não havia nada de especial sobre o monólito em si. No entanto, com sua súbita aparição, ele imediatamente capturou a atenção dos moradores locais. A descoberta do monólito levou a uma enxurrada de teorias sobre sua origem. Alguns especularam que era uma peça de arte, possivelmente uma homenagem ao filme de ficção científica 2001, Uma Odisseia no Espaço. Outros sugeriram que poderia ser uma instalação de um artista anônimo, como Banksy. Teorias da conspiração também surgiram, com algumas pessoas sugerindo envolvimento extraterrestre ou projetos secretos do governo. Hoje, o mistério em torno deste monólito foi amplamente desvendado. Acredita-se que foi uma instalação artística de um grupo. Vários outros monólitos foram instalados em diferentes partes do mundo, na maioria das quais você não esperaria ver uma coluna metálica gigante. A única questão em torno dessas instalações era a mensagem por trás delas. Algum palpite? Sinta-se à vontade para compartilhá-los nos comentários abaixo. Número 1. Foto de milhões de dólares por $2. Em 2010, Randy Garrow estava explorando itens em uma loja de sucata em Fresno, Califórnia, quando encontrou uma fotografia antiga em um tipo de chapa de estanho. Era uma imagem de um grupo de homens jogando croquet. Nada especial, certo? Randy comprou a foto por $2 e seguiu seu caminho. No entanto, ao inspecionar mais de perto, ele percebeu que um dos homens na foto se parecia com Billy the Kid. Nascido Henry McCarty, também conhecido como William H. Bonney ou Billy the Kid, ele ganhou fama por ser um fora da lei no Velho Oeste americano. Se a foto realmente mostrasse o famoso fora da lei, seu valor aumentaria exponencialmente. Infelizmente, as alegações de Randy inicialmente foram recebidas com ceticismo, e a foto não foi facilmente verificada. Após um processo árduo de extensa pesquisa, análise histórica e tecnologia moderna de reconhecimento facial, os especialistas finalmente confirmaram que a fotografia era autêntica. Ela foi tirada em 1878 e mostrava Billy the Kid com membros de sua gangue, os Reguladores, durante uma pausa de suas atividades ilícitas turbulentas. A única outra fotografia confirmada de Billy the Kid, conhecida como a chapa de estanho Upham, foi vendida em leilão por $2.300.000 em 2011. Dito isso, o investimento de $2 de Randy foi definitivamente uma das melhores decisões que ele já tomou. Antes de continuarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações agora mesmo. Em 2020, trabalhadores da construção civil perto de Guildford, na Inglaterra, fizeram uma descoberta notável enquanto trabalhavam. Ao lado de uma linha férrea, uma caverna oculta. Fascinados pelo que encontraram, exploraram cuidadosamente o interior da caverna antes de contatar os arqueólogos. Esta caverna, que data do século XIV, revelou-se um importante sítio histórico. O design da caverna é particularmente fascinante, com múltiplas câmaras que variam em altura de cerca de 3 a 8 metros, cada uma mostrando evidências de seu uso anterior. As paredes estão adornadas com elaboradas esculturas e símbolos, sugerindo que a caverna já foi usada como santuário ou ermida, um retiro para pessoas religiosas que buscavam solidão e reflexão. Os pesquisadores acreditam que a caverna estava associada à próxima capela de Santa Catarina, agora em ruínas. O interior do santuário revela traços de seu uso anterior, incluindo marcas de fuligem e carvão de lâmpadas, e fogueiras que provavelmente eram usadas durante cerimônias religiosas. Essas marcas fornecem informações valiosas sobre o cotidiano e as práticas das pessoas que visitavam esta caverna. O teto da caverna é particularmente cativante, adornado com várias esculturas, incluindo iniciais e símbolos decorativos, alguns dos quais podem ter sido feitos pelos primeiros habitantes da caverna. A caverna também possui elementos arquitetônicos únicos, como nichos e armários, que aumentam sua importância histórica. Em 2020, trabalhadores da construção civil trabalhando perto de uma ferrovia em Guildford, Inglaterra, encontraram algo incomum, uma caverna. Curiosos, examinaram o que havia dentro e imediatamente chamaram os arqueólogos. A caverna data do século XIV e dentro dela havia várias seções variando de 30 a 70 centímetros de altura, com entalhes e carvões, sugerindo que era usada como santuário ou eremitério.
Os arqueólogos acreditam que a caverna estava associada à Capela de Santa Catarina, nas proximidades, agora em ruínas. O interior do santuário é marcado por fuligem e carvão, provavelmente restos de lâmpadas e fogueiras usadas pelos adoradores. O teto é adornado com várias marcas, incluindo iniciais esculpidas e outros elementos decorativos. A lendária rodovia de grafites, que já foi um símbolo vibrante da história de Centralia, agora está desaparecendo dos marcos da Pensilvânia. A Pagnot Enterprises, a nova proprietária do terreno, está iniciando um projeto de 3 dias para cobrir este trecho abandonado da Rota 61 com camadas de terra. Originalmente um local movimentado para operações de mineração da União Soviética, a estrada tornou-se uma trilha informal para veículos todo-terreno e um ponto de encontro popular. A chegada de maquinário pesado marca o início dos esforços para enterrar o asfalto, uma medida impulsionada pelas queixas dos moradores próximos, que foram afetados pelo barulho e pelas interrupções relacionadas aos veículos todo-terreno. Os funcionários locais, incluindo o secretário do distrito de Centralia, Tom Hosky, apoiam essa ação, citando o afluxo de entusiastas de veículos todo-terreno nos fins de semana e os problemas adicionais causados pela pandemia. No entanto, há um profundo sentimento de tristeza entre muitos. A estrada, que foi fechada em 1993, tornou-se uma tela para mensagens vibrantes e arte, ganhando o apelido de Rodovia dos Grafites, e serviu como um tributo histórico e um passatempo local precioso. A transformação da estrada em um local para acampamentos não autorizados e outras atividades inadequadas, atribuída em grande parte a visitantes de fora da área, manchou sua memória. Centralia, uma comunidade devastada por um incêndio em uma mina que começou em 1962, agora vê sua outrora animada rodovia sendo enterrada, simbolizando o fim de uma era marcada tanto por seu passado vibrante quanto por seus desafios. Em 2021, trabalhadores elétricos da Western Power Distribution, ou WPD, no país de Gales, estavam cavando um buraco para um novo poste de linha de energia no quintal de um cliente em Monmouthshire, quando descobriram um túnel. Um único olhar para o túnel fez com que percebessem que ele havia sido construído há muito tempo. O sistema de túneis feitos pelo homem tinha cerca de 1,20 m de altura e corria ao longo de Endy Brook. É provável que tenha sido atravessado desconhecidamente por séculos. O túnel tem uma proximidade bastante próxima da Abadia de Tintern, um mosteiro gótico estabelecido por monges cistercienses em 1131. Há a possibilidade de que esta passagem possa ter sido usada pela abadia. No entanto, o propósito exato e a extensão do sistema de túneis permanecem desconhecidos. Poderia ter sido parte da infraestrutura da abadia ou ligada às fundições e fornos de ferro na área, que estavam operacionais até a dissolução dos mosteiros pelo rei Henrique VIII no século XVI. O que é misterioso é que não há registros da construção do túnel. O KDW, o Serviço Histórico do Governo Galês, foi consultado e está conduzindo mais investigações arqueológicas. Esses estudos podem levar anos para desvendar o contexto histórico completo e o significado dos túneis. Sem registros da existência dos túneis, no entanto, o propósito desta passagem subterrânea pode nunca ser revelado. Escondido no coração do Brasil, o viaduto de Petrópolis se destaca como uma notável peça de arquitetura que poderia fazer qualquer um olhar 2 vezes. Ao contrário da maioria dos viadutos, que são construídos para conectar 2 pontos ao atravessar obstáculos naturais como rios ou vales, este quebra o molde com seu design intrigante. Em vez de se estender até outro destino, o viaduto de Petrópolis se curva em um elegante semicírculo e termina abruptamente no ar. Não há nenhuma ponte que leve ao outro lado, apenas uma parada inesperada no céu. Para aumentar o mistério, ele está isolado em um vasto mar de árvores, longe de qualquer cidade ou estrada. Mas esta estranha estrutura não é o resultado de um projeto esquecido ou de um plano abandonado. Ela tem um propósito muito prático. O viaduto foi construído como um elevado para os oleodutos da Petrobras, a empresa estatal de petróleo do Brasil. Seu design permite que o oleoduto cruze uma linha férrea sem a necessidade de se conectar a qualquer estrada ou caminho de ambos os lados. Embora possa parecer uma ponte que não leva a lugar nenhum, é uma peça crucial de infraestrutura em uma parte remota do Brasil.
O estudante de doutorado David Stone estava experimentando pó de aço residual quando acidentalmente descobriu um material revolucionário, que não é apenas ecológico, mas também mais forte e mais barato que o concreto tradicional. Este é o ferroque. Este material deriva seu nome de seu componente principal, a rocha ferrífera rica em ferro. O que diferencia o ferroque é sua força notável e seus benefícios ambientais. É feito de 95% de materiais reciclados, incluindo pó de aço e sílica de vidro pulverizado. Quando misturado e deixado para endurecer, o ferro no pó de aço reage com o dióxido de carbono, formando carbonato de ferro. Este processo não só fortalece o material, mas também absorve gás carbônico, tornando o ferroque um material negativo em carbono. Com o concreto sendo responsável por até 8% das emissões globais de dióxido de carbono, este material poderia diminuir significativamente os danos causados pelo homem na Terra. Substituindo o concreto pelo ferroque, a indústria da construção poderia reduzir drasticamente sua pegada ambiental. Além disso, utilizar resíduos industriais para produzir ferroque poderia ajudar a mitigar o problema do descarte de resíduos industriais, transformando potenciais poluentes em recursos valiosos. Infelizmente para nós, o uso do ferroque ainda está em estágios de desenvolvimento. Por enquanto, só podemos esperar que este material dê origem a cidades mais verdes e resilientes. Escondido no tranquilo Parque Natural Serra da Estrela, em Portugal, o cone revela um impressionante feito de engenharia oculto sob seu exterior sereno. Embora possa parecer encantador e mágico, este fascinante redemoinho é uma maravilha do engenho humano, e não um fenômeno natural místico. Capturado com detalhes impressionantes por um drone, esta fonte de água, que se assemelha a um sumidouro gigante, faz parte de um sistema de barragem hidrelétrica conhecido como Covão dos Conchos. Esta estrutura canaliza a água para uma barragem hidrelétrica situada em um canto remoto do parque. A peça central desta maravilha de engenharia é uma grande abertura de 5 metros de largura, com uma circunferência de 48 metros. Aqui, a água cai graciosamente em um túnel de 1.500 metros de comprimento que leva à barragem hidrelétrica Lagoa Comprida, construída em 1955. Nas últimas 6 décadas, esta impressionante estrutura evoluiu com a natureza recuperando gradualmente a entrada do túnel, agora adornada com musgo exuberante e folhagem. Apesar de sua localização isolada na cordilheira da Serra da Estrela, o Covão dos Conchos tornou-se um local popular para caminhadas. No entanto, os visitantes devem estar cientes do terreno desafiador e são aconselhados a usar calçados impermeáveis e roupas resistentes ao clima, especialmente durante os rigorosos meses de inverno, quando a paisagem está coberta de neve e gelo. Moin, que já foi um porto de pesca vibrante e um ator-chave na União Soviética, agora se encontra abandonado como um cemitério de barcos fantasma, marcado por um desastre ambiental colossal. Este porto já fez parte do Mar de Aral, o 4º maior lago do mundo. Moin desempenhou um papel crucial nas atividades marítimas regionais, repleto de atividade e comércio. No entanto, na década de 1960, a União Soviética tomou a decisão crítica de desviar a água dos principais rios que alimentavam o Mar de Aral, com o objetivo de transformar a área circundante na maior região de cultivo de algodão do mundo. Este plano ambicioso teve consequências catastróficas, levando a um dos desastres ecológicos mais graves da história. O outrora vasto e animado Mar de Aral foi reduzido a apenas 10% do seu tamanho original em meados do século XX. Esta drástica redução não só reduziu o mar a uma fração de sua antiga glória, mas também deixou as águas restantes gravemente contaminadas. Como resultado, Moin, que já foi um porto movimentado, foi relegado às sombras, cercado por uma paisagem árida e os inquietantes restos de barcos enferrujados. Hoje, as 14.000 pessoas que ainda vivem em Moin se encontram no meio de um cenário inquietante de uma era passada, cercadas pelos duros lembretes da tragédia ambiental que transformou seu mundo. Recentemente, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Newcastle e da Universidade de Sheffield partiu para localizar o eremitério de São Guthlac, um eremita anglo-saxão conhecido por sua vida de solidão nos pântanos durante o século VIII. Em vez de encontrar qualquer coisa relacionada ao eremitério, no entanto, eles descobriram um henge. Este henge é uma enorme obra terrestre circular,
construída entre 3000 e 1600 a.C., e se estende por quase 76 metros de diâmetro, tornando-se um dos maiores do tipo na região. Originalmente construído no período Neolítico, ou no início da Idade do Bronze, apresentava uma proeminente elevação e uma vala, sendo provavelmente um importante centro cerimonial durante seu tempo. O local foi posteriormente adaptado em um círculo de madeira cercado por montes funerários durante a Idade do Bronze Médio. O Henge foi reocupado por volta do século VII, época que coincide com a chegada de São Guthlac a Crowland. Guthlac, um nobre que se tornou eremita, escolheu este remoto pântano para sua vida solitária, que se acreditava ser assombrado por espíritos malignos. As escavações recentes no local do Henge revelaram numerosos artefatos anglo-saxões, incluindo cerâmica, pentes de osso e fragmentos de vidro de um recipiente de bebida de alto status. É possível que este Henge tenha sido usado até o período medieval. Além disso, foram descobertos restos de um complexo de salão e capela do século XII, provavelmente construído pelos abades de Crowland para venerar São Guthlac e sua irmã, Santa Pega. Essas descobertas sugerem que este local foi significativo para peregrinos e religiosos entre 3000 e 1600 a.C. Em 10 de julho de 2022, um evento curioso ocorreu em um restaurante de temática de jardinagem em Leshan. Um cliente chamado Hang Ha, que tinha experiência trabalhando com pedras e um grande interesse em paleontologia, notou algo incomum em várias depressões no pátio do restaurante. Com seu histórico, rapidamente suspeitou que essas depressões poderiam ser pegadas de dinossauros e contatou o professor Xing Lida, da Universidade de Geociências da China, em Pequim, para pedir ajuda na investigação. O professor Xing Lida, junto com Pang Guangzhou, do Museu de Dinossauros de Zigong, realizou um exame exaustivo utilizando drones e scanners tridimensionais. Seu estudo revelou mais de 10 pegadas fossilizadas pertencentes a 2 tipos de dinossauros, especificamente brontossauros do período Cretáceo inferior, há mais de 100 milhões de anos. Essas enormes criaturas, conhecidas por seus longos pescoços e caudas, estavam entre os maiores animais terrestres que já vagaram pela Terra. A descoberta não foi apenas fascinante, mas também significativa, pois os especialistas acreditam que podem estar escondidos mais rastros de dinossauros em Leshan. Eles aconselharam o restaurante a implementar medidas de proteção para preservar essas valiosas pegadas. Para o restaurante, esta descoberta inesperada pode se tornar uma oportunidade de ouro, atraindo mais visitantes e turistas ansiosos para ver as antigas pegadas. No início deste ano, mineradores de carvão na mina Freedom, perto de Beulah, Dakota do Norte, descobriram uma presa de mamute notavelmente bem preservada durante suas atividades de escavação. Eles a encontraram acidentalmente a 12 metros abaixo da superfície, em um antigo leito de riacho. Um operador de escavadeira primeiro notou um flash de branco enquanto carregava terra em um caminhão. Felizmente, o operador viu a presa e percebeu o que poderia ser. E assim, a operação foi interrompida e especialistas do North Dakota Geological Survey, da State Historical Society of North Dakota e do Bureau of Land Management foram chamados. A presa maciça mede impressionantes 2 metros de comprimento e pesa cerca de 23 quilogramas. Após a descoberta inicial da presa, outros especialistas rapidamente garantiram o local, levando à escavação de mais de 20 ossos adicionais, incluindo costelas, uma omoplata, um dente e partes dos quadris do mamute. Esta é uma das maiores descobertas de fósseis na Dakota do Norte devido à sua completude. A maioria dos fósseis de mamute encontrados na Dakota do Norte geralmente são apenas ossos ou dentes isolados. Esta descoberta, portanto, representa um dos esqueletos de mamute mais completos já encontrados no estado. No outono de 2016, algo extraordinário emergiu da floresta perto de uma cruz celta colossal. Esta impressionante estrutura rapidamente captou a atenção dos passageiros, que aterrissavam no aeroporto de Derry. Conhecida hoje como a Cruz Celta de Emory, foi a criação do silvicultor Liam Emory, que havia plantado o design quase 11 anos antes. Tragicamente, Liam faleceu em 2010, sem ter a chance de ver sua notável criação concluída. A cruz mede impressionantes 100 metros de comprimento e 70 metros de largura, elaborada a partir de 2 tipos diferentes de árvores, o larício japonês e o abeto Douglas.
Sua construção é um testemunho do planejamento cuidadoso e da dedicação de Liam. O contraste entre as duas espécies de árvores cria um efeito visual surpreendente, especialmente durante o outono, quando as árvores laríceos se tornam douradas, realçando o contorno da cruz contra os abetos mais escuros. A inspiração de Liam para o design surgiu de sua profunda apreciação por sua herança irlandesa e o desejo de criar um símbolo duradouro de fé e cultura na paisagem. Norma, que sabia pouco sobre o trabalho de Liam, não pôde deixar de sentir que a cruz o teria enchido de um imenso orgulho, refletindo sua incansável busca pela perfeição. O especialista em horticultura Gareth Austin elogiou a criação, classificando-a como uma obra-prima de engenharia hortícola considerável. Em 2021, enquanto trabalhadores da Western Power Distribution cavavam um buraco para um novo poste de linha elétrica em um quintal em Monmouthshire, no país de Gales, se depararam com uma descoberta fascinante: um túnel oculto. Uma simples olhada no túnel deixou claro que ele existia há bastante tempo. O túnel, com cerca de 1,20 m de altura, corre ao lado do rio Anglesey e provavelmente passou despercebido por séculos. O interessante é que este túnel está situado bastante perto da abadia de Tintern, um mosteiro gótico fundado por monges cistercienses em 1131. É possível que os monges utilizassem esta passagem ou que desempenhasse um papel na vida diária da abadia. No entanto, o propósito exato do túnel e sua extensão permanecem um mistério. Poderia ter sido parte da infraestrutura da abadia, ou talvez estivesse relacionado às ferrarias e fornos locais que estiveram ativos até que o rei Henrique VIII dissolveu os mosteiros no século XVI. Para aumentar o mistério, não há registros históricos da construção do túnel. O Serviço de Meio Ambiente Histórico do governo galês, KDW, foi contratado para realizar mais investigações arqueológicas. Esses estudos podem levar anos para serem concluídos, e mesmo assim, o verdadeiro propósito do túnel pode permanecer um segredo, o que aumenta seu ar de mistério. Esta descoberta acidental é definitivamente o sonho de todo paleontólogo amador. Em 2005, enquanto explorava sua propriedade perto da formação do rio Judith, em Montana, Bill Shipp se deparou com um grande osso fossilizado saindo da terra. Embora fosse um novato em paleontologia, Shipp reconheceu a importância de sua descoberta e contatou especialistas para uma investigação mais aprofundada. O fóssil acabou sendo um osso de perna bem preservado de uma espécie de dinossauro com chifres até então desconhecida. Pesquisadores do Museu Canadense da Natureza, liderados pelo paleontólogo Jordan Mallon, examinaram o fóssil e identificaram-no como pertencente a uma nova espécie chamada Spiclipeus shipporum, em homenagem a Shipp. Pesquisas subsequentes revelaram que o Spiclipeus shipporum era um dinossauro herbívoro que estava intimamente relacionado com o Triceratops e viveu há cerca de 76 milhões de anos. Ele media aproximadamente 4,5 metros de comprimento e pesava até 4 toneladas. É bastante surpreendente pensar que uma espécie inteira de dinossauro foi trazida à existência graças a uma descoberta fortuita. Em 2018, Morgan Cox, uma estudante da Curtin University, na Austrália, estava examinando amostras de núcleo da cratera de Woodley, um antigo local de impacto de meteorito na Austrália Ocidental, quando ela se deparou com um dos materiais mais raros da Terra, Heydich. A cratera que ela estava examinando era possivelmente uma das maiores crateras de impacto conhecidas na Terra. Era esperado que ela descobrisse materiais do espaço enquanto examinava a cratera, mas a Heydich foi definitivamente algo que Morgan não esperava encontrar. Este material ultra-raro só se forma sob as imensas pressões e temperaturas geradas quando um meteorito atinge a Terra. Quando isso acontece, o mineral zircão, que é bastante comum, se transforma na rara Heydich. Antes da descoberta de Cox, a Heydich havia sido encontrada em apenas alguns locais no mundo, tornando esta descoberta particularmente significativa. Nas zonas intertidais de manguezais, praias e estuários do norte de Queensland, na Austrália, ocorre um espetáculo impressionante. Os caranguejos soldado de cor azul claro, machos, conhecidos como Mictires longicarpus, exibem um comportamento fascinante. Esses caranguejos se movem em uníssono, alimentando-se de detritos e criando pequenas bolas de areia descartada à medida que avançam. Este movimento sincronizado, especialmente visível durante a maré baixa, cria uma cena cativante ao longo da costa.
Filmada no local, esta coordenação serve como mecanismo de defesa, enquanto os caranguejos se retiram coletivamente das ameaças. Alguns caranguejos se escondem habilmente na areia, esperando que o perigo passe ou que chegue a próxima maré baixa. Enquanto isso, a costa australiana também é o lar do caranguejo nadador azul, Portunus armatus. Esta espécie prospera em áreas arenosas e lamacentas de águas costeiras e estuarinas rasas, particularmente no sul de Queensland, onde é pescada comercialmente. As pescarias de Queensland realizam estudos regulares para coletar dados sobre caranguejos nadadores azuis juvenis, incluindo sua abundância, tamanho e sexo. Esses dados são cruciais para desenvolver índices de abundância anuais, identificar tendências e vincular os números de juvenis às futuras capturas comerciais. Esta análise é essencial para a avaliação e gestão abrangentes das populações de caranguejos nadadores azuis, garantindo o uso sustentável deste valioso recurso marinho. Foi revelada uma vista impressionante e única de Uluru, graças ao primeiro drone autorizado a voar no Parque Nacional Uluru Kata Tjuta, localizado no território do norte da Austrália. Este material inovador, criado em colaboração com a Voyages Indigenous Tourism Australia, a administração do Parque Nacional Uluru Kata Tjuta e o Comitê Consultivo de Cinema e Fotografia, oferece uma perspectiva incomparável deste monumento emblemático. Andrew Williams, diretor executivo da Voyages, expressou sua gratidão aos proprietários tradicionais por seu apoio ao mostrar esta visão exclusiva de uma das maravilhas naturais mais extraordinárias do mundo. Uluru, anteriormente conhecido simplesmente como A Rocha, tem um profundo significado espiritual para o povo Anangu, os habitantes indígenas da região. Este antigo monólito, que se estima ter cerca de 600 milhões de anos, se estende por cerca de 3,5 km de comprimento e se eleva a 340 metros acima do solo. No entanto, o que se vê é apenas a ponta do iceberg. Uluru se estende a uma profundidade estimada de 5 a 6 quilômetros abaixo da superfície. A publicação deste vídeo com um drone não só oferece uma vista impressionante, mas também visa inspirar os viajantes da Austrália e de todo o mundo a testemunhar a impressionante beleza de Uluru pessoalmente. David Stone, um estudante de doutorado, estava experimentando com pó de aço residual quando se deparou com um material inovador. Esta nova substância, chamada Ferroc, não é apenas ecológica, mas também mais resistente e econômica do que o concreto tradicional. O nome Ferroc vem de seu ingrediente-chave, a rocha ferrosa rica em ferro. O que torna o Ferroc realmente especial é sua impressionante resistência e seus benefícios ambientais. É composto em 95% por materiais reciclados, incluindo pó de aço e sílica de vidro triturado. Quando esses materiais são misturados e se solidificam, o ferro do pó de aço reage com o dióxido de carbono para formar carbonato de ferro. Esta reação não só fortalece o Ferroc, mas também captura o dióxido de carbono, tornando-o um material carbono negativo. O concreto, um dos principais contribuintes para as emissões globais de dióxido de carbono, representa até 8% delas. Ao substituir o concreto pelo Ferroc, poderíamos reduzir significativamente essas emissões, o que representaria uma grande diferença para o nosso planeta. Além disso, o uso de Ferroc pode ajudar a resolver o problema da eliminação de resíduos industriais, convertendo potenciais contaminantes em recursos valiosos. Embora o Ferroc ainda esteja em desenvolvimento, ele promete criar cidades mais ecológicas e resilientes no futuro. Por agora, as pessoas podem esperar com entusiasmo o potencial deste material inovador e seu impacto positivo no nosso meio ambiente. Escondido em uma montanha remota na região do Piemonte, no norte da Itália, encontra-se um local peculiar e cativante que despertou a curiosidade dos internautas há alguns anos. Um coelho rosa de pelúcia colossal. Uma criação verdadeiramente única, com mais de 60 metros de comprimento e quase 6 metros de altura, com uma barriga fofa e felpuda grande o suficiente para deitar-se sobre ela. Esta notável obra de arte foi criada pelo coletivo de arte de vanguarda Skeleton, conhecido por suas instalações imaginativas e pouco convencionais. O coelho gigante é mais do que uma estrutura enorme e chamativa. Foi concebido como uma peça de arte interativa, projetada para atrair e encantar os caminhantes enquanto exploravam o terreno acidentado. O conceito por trás deste coelho gigante
era injetar uma sensação de diversão e assombro na experiência de caminhada, tornando a jornada pelas montanhas mais memorável e caprichosa. Construído em 2005, o Coelho Gigante inicialmente era para ser uma instalação temporária. A visão do artista era que ele se decomporia naturalmente e se fundiria com o ambiente ao longo do tempo, em harmonia com a natureza. Eles anteciparam que até 2025 o Coelho Gigante seria absorvido quase completamente pela paisagem. No entanto, os elementos naturais o desgastaram muito antes do esperado. Até 2016, o Coelho Gigante já estava significativamente deteriorado, com seu tecido rosa vibrante reduzido a trapos e pedaços abandonados. No centro de Sursi, os arqueólogos fizeram uma descoberta diante dos restos de uma mulher celta que viveu há cerca de 2.200 anos, durante a Idade do Ferro. Mas ela não era uma mulher qualquer. Vestia um vestido de lã, um chale e um casaco de pele de ovelha, sugerindo que levava uma vida bastante confortável. Há poucas evidências de que ela fizesse algum trabalho extenuante, o que indica que poderia ter desfrutado de uma vida de luxo. Uma investigação mais aprofundada revelou que ela tinha um gosto por doces, um capricho incomum na época, já que poucas pessoas tinham acesso a delícias açucaradas. Adornada com braceletes de bronze, uma impressionante corrente de cinto de bronze e acessórios de ferro, é claro que ela tinha um alto status em sua sociedade. Ela era local. Seus ossos mostram sinais de que cresceu na mesma área onde foi descoberta. Imagine encontrar os restos preservados de alguém que viveu em seu bairro há 2.200 anos. Ainda mais interessante, ela não foi enterrada sozinha. Outro local de sepultamento foi encontrado a apenas 80 metros de distância, sugerindo que ela poderia ter sido enterrada ao lado de alguém que conhecia. Embora a natureza exata de sua relação permaneça um mistério, os pesquisadores estão entusiasmados com a possibilidade de descobrir mais sobre a vida dos antigos colonos da área. Qual dessas descobertas surpreendentes chamou mais sua atenção? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Deixe seu like e continue por aqui assistindo a mais vídeos. Cuidem-se, pessoal!